Por muitos anos, o racismo no Brasil tem sido um grande problema, desde a época colonial. 62 quilos da FIB. Fez 66 ontem. Leva ela. 93 quilos do George. Quanto foi que ele colheu ontem? 104. Leva ele. Vai, anda. Vai. Vai, rapaz, anda. O racismo é uma forma de preconceito e de discriminação, de acordo com sua raça. E isso conformou o Brasil por mais de 3 séculos, através da escravidão, pois consideravam uma raça superior à outra e achavam que poderia ter poder sobre ela. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? De negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? O racismo não é nada mais nada menos do que o sistema político, que considera uma raça superior do que a outra. Ele tem o poder de dominar a outra, e este preconceito vem concedendo muitos problemas à sociedade, como bullying, preconceito e etc. E em muitas vezes uma pessoa que é considerada diferente de um grupo pode ser excluída. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Mas para falarmos desse assunto, temos que entender o que é o racismo. O racismo, no Brasil, pode ser associado ao longo período de escravização, que foi feito de maneira insensata, pois naquela não se responsabilizaram
para inserir os escravos em escolas e comércio. Quando a Lei Áurea foi criada em 1838, foi impedido a escravidão no Brasil, mas isso não adiantou muito, porque a única coisa que ganharam era a liberdade, mas naquela época eram excluídos em empregos, grupos e muito mais. Também existiram outras leis antes da Lei Áurea, como a Lei do Ventre Livre, que consistia em, se uma escrava tivesse um filho, ele iria ter liberdade, mas não ajudou muito porque o filho devia ficar com a mãe em seus primeiros anos, quando ficava mais velho. Não tinha moradia própria, então devia ficar com a mãe e trabalhar para conseguir se sustentar. Foram criadas muitas outras leis além destas também, que tentavam contribuir os escravos e acabar com o racismo. Quando os escravos foram libertados, não tinham moradias e eram obrigados a constituir suas próprias casas. Assim foi formando as comunidades, favelas. Não tinham emprego, moradia digna, haviam poucos alimentos, as condições de vida não eram muito boas naquela época. No dia 3 de julho de 1951 foi feita a lei que foi proposta por Afonso Arinos de Melo Franco e foi aceita em 1951 por Getúlio Vargas. Esta lei proíbe a discriminação racial no Brasil, mas até nos dias de hoje tem racismo em muitas partes do mundo, que acontece a qualquer hora. Esta lei não permitia mais o racismo no Brasil, que proposta por Afonso Arinos de Melo Franco foi feita para parar com a discriminação de raça ou cor, e ficou conhecida pelo seu nome. Mas ainda nos dias de hoje, pode acontecer casos de discriminação e escravidão. Eu estudei numa escola particular que eu era o único negro do turno da tarde. E eu era bolsista, então o preconceito era maior ainda. Um colega meu simplesmente estava parado comigo, sentado na sala de aula. Do nada ele disse, não quero sentar do teu lado, tu é preto. E ele esfregou assim, ó, tá me sujando. E isso foi ficando na minha cabeça. E depois na graduação, eu fui numa festa de aniversário, de noite. Era uma hora da manhã, mais ou menos. Cheguei na esquina da minha casa. A polícia me parou. Ele me deu com o porrete na perna e disse, abre essas pernas, negrinho. Não te faz de louco, eu sei que tu quer assaltar. Levantei e tal, ele pediu meus documentos. Peguei minha carteira de identidade, o cartãozinho da universidade e o meu crachá. Aí eu mostrei que eu era alguém para ele. Ele não acreditou. Ele, não, isso aqui tu pegou de alguém. Daí eu peguei e virei o cartãozinho. Não, mas tem minha foto aqui. Daí ele, poxa, mas é que a gente não é acostumado com um negro inserido numa universidade ou tendo alguma profissão além. O problema é que a gente fica meio isolado, porque a gente não tem uma referência. Esse é o problema, a gente não tem uma referência acima da gente. Contra a população indígena sobrevivente do genocídio promovido contra o seu povo, havia cada vez mais invasão de suas terras e desmembramento de suas aldeias e etc. Na época da colonização do Brasil, os índios foram escravizados para trabalho árduo. Os escravos que conseguiam fugir naquela época iam para lugares chamados quilombos, que eram fazendas onde os escravos foragidos ficavam, e seu líder era Zumbi dos Palmares. Para entendermos o racismo, primeiro devemos saber os tipos de racismo. Preconceito racial ou crime de ódio racial, quando um grupo tem preconceito violentamente pela etnia, raça, cor e etc. E isso pode causar até a morte de pessoas, mas há a lei para este crime. Quem cometê-lo pode levar à cadeia, e isto é muito bom para que isto não aconteça mais. O racismo institucional é quando praticado de maneira indireta por instituições, entre outros. Pode ser de maneira privada ou pública. Essas ações promovem exclusão e preconceito. Racismo estrutural. Este tende a ser mais imperceptível, quando colocado em hábitos, falas, coisas do dia a dia e etc. De maneira direta ou indireta, pode ser perigosa, porque é difícil percepção e está embutido em hábitos do dia a dia, e podemos agregar a duas situações. Por muito tempo, negros e indígenas eram excluídos de empregos, faculdades, universidades, escolas e creches. O número de negros que conseguia entrar para esses lugares eram muito pequenos, porque eram excluídos por muito tempo. Esta população foi relacionada a desemprego e à pobreza. Segundo a situação, está relacionada à parte de frases pejorativas e difícil percepção, visto que promove a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões raciais ou por piadas racistas, que associam
negros ou indígenas. Essa atitude evidencia um desconforto nas pessoas em geral ao utilizar as palavras negro ou preto, e isso vem causando problemas por anos, mas essas pessoas devem ter orgulho por sua branda cultura e tradições. Preconceito e racismo. Não podemos resumir preconceito com racismo, pois o preconceito tem muitas diferenças, que podem ser relacionadas a gênero, origem e muitos outros. Porém, racismo é uma forma de preconceito, e como outras formas de preconceito, se manifesta de diversas formas, fazendo muitas e muitas vítimas, todos os dias. O preconceito racial não é exclusivo no Brasil. Muitos países, principalmente os colonizados, todos têm racismo em um certo grau. Índices de preconceito racial contra negros ou, no caso de países colonizados, nativos daquele local. A origem da discriminação pode ser resumida na antiguidade, quando os povos gregos chamavam estrangeiros de bárbaros. A origem da designação desse preconceito é mais nova, tendo sido levantada entre os séculos XVI e XVII. Pela expansão marítima e colonização do continente americano, o domínio do Novo Mundo, assim chamado pelos europeus, quando chegaram ao Brasil, trataram com muita diferença os indígenas que viviam aqui e começaram a fazer a escravização. Mas também foram criadas leis para acabar com o racismo, como a Lei número 7.716, que foi sancionada em janeiro de 1989. Ela faz com que todo tipo de manifestação, direta ou indireta, de exclusão e preconceito racial seja considerada como um crime. E isso favoreceu muito para que o racismo parasse, mas ele ainda existe e é uma forma de preconceito muito grave. Também existe uma forma de preconceito chamada racismo reverso. Ultimamente, uma discussão que tem levantado opiniões divergentes nas redes sociais e na mídia em geral, e se existe ou não racismo reverso, porém contra brancos. Isso por muitos é considerado uma defesa contra o racismo normal. Houve inclusive tentativas científicas de justificar tal prática. No entanto, nunca houve um momento na história moderna e contemporânea em que os brancos fossem escravizados por negros. Durante a história, muitos sofreram racismo ou ainda sofrem. Foram criadas várias leis para parar com isso em nosso país, mas infelizmente ainda há muitos casos disso em nosso país. Mas ainda lutamos para que isso acabe e futuramente isso não seja mais um problema, criando novas leis e protestos. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più?
Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o estralo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil, ninguém viu.